Então, esse aspecto aí de renovar a mente, hoje eu vou abordar aqui somente um aspecto desse tema aí, renovar a mente. Nós vamos falar um pouquinho, né, de entender a nossa natureza carnal, não é? Pastor, a minha natureza carnal é isso aqui, isso aí é a carne, é o teu corpo. Mas a natureza, esse vento aqui é bom, hein? Mas pode deixar, desliga não, que se ela virar para cá, a gente vira para lá e tal, a gente vai. Essa natureza carnal, ela pode ser dominada por um espírito recriado, que é a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Mas precisamos receber a palavra e crer na palavra de Deus. Amém, queridos? Então vamos lá, no nome de Jesus, né? O primeiro texto que eu quero que você veja comigo é Romanos capítulo 12, aí está na versão da NVI. Eu notei que o pastor Luiz usa muito a NVI, né? Então, também está na versão da NVI, e ele fala assim, né? Romanos 12, 2, não se amoldem conforme o padrão desse mundo. Ou seja, eu botei ali entre parênteses, né? Pensamento. Não fique pensando conforme o mundo pensa. Não permita que a tua mente esteja de acordo com o entendimento, com o padrão desse mundo, com o modo de pensar desse mundo. Aí ele pede de nós uma atitude, e é o Espírito Santo que a gente está pedindo isso. Transformem-se, né? E essa palavra transformem-se aí, é aquela palavrinha ali no grego, metamorfose, é uma mudança radical. Nós éramos trevas, mas hoje não somos mais trevas. Nós estávamos no império das trevas, hoje não estamos mais vivendo no império das trevas. Uma mudança aconteceu, uma mudança de natureza. A nossa natureza, antes de Cristo Jesus, quando eu digo natureza, estou falando da realidade de quem nós somos um espírito. Pastor, eu não sou alma penada. Não, alma penada não. Você é um espírito novo. Por que eu estou dizendo isso? Você lembra lá no Éden? Quantos aí lembram do Éden aí? Pastor, nunca tive lá, não. Gênesis, né? Quando nós lemos Gênesis, e Deus fala para o homem assim, ó, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não é? Dela você não toca, não come daquele fruto, porque certamente você morrerá. Você já leu isso na Bíblia? Amém? Não é? Está lá em Gênesis, né? Aí o que aconteceu com o ser humano? Pô, se eu comer do fruto, certamente eu morrerei, não é? Talvez ele nem soubesse o que era a morte. Mas, né, como crianças, eles olharam para o fruto lá, né? Fruto bonito, agradável, desejável de ser comido, foram e comeram daquele fruto que Deus, com todo o amor dele na palavra, ele disse, não toque, não coma daquele fruto. Eles comeram e imediatamente, né, o corpo deles caiu duro no chão e morreram? Não é? Mas algo aconteceu ali, uma morte espiritual aconteceu ali. Fisicamente, estavam bem. Fisicamente, eles estavam de pé. Mas, por desobedecerem, houve uma morte espiritual ali. Tiveram medo de Deus, foram se esconder. Comece a observar o pensamento do mundo como é, o pensamento distante de Deus como é. Eles tinham um relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Desobedeceram, comeram do fruto, o espírito deles se tornou um espírito morto. Temeram a Deus. E nós estamos nus, vamos pegar folhas de figueira, vamos cobrir a nossa
nudez. Deus vem ter com eles, Deus vem falar com ele: Adão, onde estás? Eles temem responder à voz de Deus, porque o espírito estava morto. O espírito morto do ser humano, né, a pessoa que está no mundo, ele não quer saber de Deus, ele quer distância de Deus, né? Porque eles começaram a olhar para Deus como aquele que ia destruir a vida deles, um pensamento, inclusive, totalmente errado. É uma realidade de quem está morto espiritualmente. Ah, eu não vou à igreja. Por que você não vai à igreja? Ah, eu não vou à igreja porque ontem eu briguei com a minha esposa. Ah, eu não vou à igreja porque ontem eu me irritei, me estressei, falei alto e falei coisas que não deveria falar. Ah, eu não vou à igreja. Por que você não vai à igreja? Ah, porque, sei lá, né, eu andei fazendo coisas aí que não agradam a Deus e tal. É o mesmo espírito daquele lá de Adão e Eva, que finalmente responderam a Deus, né? Onde estás, né? Eles respondem: Adão, por que você não me respondeu? Por que você estava escondido? Porque eu tive medo. Espírito morto tem medo de Deus, tem receio de Deus. Por quê? Muita gente olha assim: ah, não, Deus é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor, mas no tratar conosco, é o fogo tipo a sarça, que queima e não consome. Porque ele quer nos tratar, ele quer, não é, trabalhar no nosso coração. Então, sempre que Deus fala ao nosso coração, e o pastor Luiz estava falando sobre isso aqui, é nós aceitarmos o confronto de Deus. Por quê? Eu preciso renovar o meu entendimento. Eu não posso me relacionar com Deus com o pensamento do mundo, com medo dele, com receio de ouvir a voz dele. Ah, pastor, eu estava ontem na televisão, e aí eu vi um filme lá, o negócio começou a ficar meio quente lá, e aquilo ali mexeu comigo e tal, eu não quis nem ir domingo de manhã. Era o dia que você deveria ter vindo. Ah, mas como é que eu vou levantar as mãos para... É exatamente isso. Para você ser lavado, para você ser redimido, para você ser perdoado, para você pedir perdão. É o confronto da palavra que vem para mudar o nosso modo de pensar. Por quê? Do mesmo jeito que Adão e Eva se esconderam, você estava se escondendo dentro da tua casa. E evitou ouvir: ah, pastor, me desentendi com um irmão da igreja. É a hora de vocês dois virem, ainda que um fique lá atrás, o outro aqui. Daqui a pouco o Espírito Santo está agindo no coração de vocês, daqui a pouco vocês estão pedindo perdão, se abraçando. Gente, é assim. O nosso relacionamento com Deus é assim. Eu não posso me moldar ao mundo, porque o mundo diz: olha, eu não quero mais saber de você, segue o teu rumo, que eu sigo o meu, e tal, é briga, é morte, é tiro. O mundo está desse jeito ali. Então, quando ele diz transformem-se, ele está falando: olha, vocês já têm uma nova natureza, uma metamorfose aconteceu na vida de vocês, porque aonde habitava as trevas, agora habita a luz. Aonde estávamos destinados para a morte, agora estamos destinados à eternidade com Cristo Jesus. Já passamos da morte para a vida. Aonde estávamos destinados a viver distante de Deus e cada um seguindo o próprio curso da sua vida, segundo o teu pensamento humano, segundo as tuas vontades, agora você crê no Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo habita em você. Então diga comigo assim: eu sou uma nova natureza em Cristo Jesus. Ou seja, você foi feito filho de Deus, apesar da humanidade, apesar dessa humanidade que luta contra os princípios de Deus, contra aquilo que Deus fala, nos orienta na sua palavra. Então ele diz: transformem-se, né, metamorfo no grego ali, pela renovação das suas mentes. Renovação da mente é renovar o modo de pensar. Eu não posso lidar com Deus pensando do jeito antigo.
Eu preciso me relacionar com Deus pensando como Ele pensa. Eu preciso ter a minha mente voltada para a palavra de Deus, né? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar como é a vontade de Deus. Lê aí, ó. Boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida. Então, quando a palavra de Deus ela vem, ela cresce, ela muda o nosso modo de pensar. Inclusive, né? Você está lendo ali que Deus ele não tem uma vontade ruim para com você, mas a mentalidade do mundo vai dizer isso. Ah, não, você agiu assim, Deus não quer nem saber de você, nem aparece lá, hein? Nem aparece na igreja não, porque Deus não quer nem saber de você. Será que Deus não querer saber de mim está incluído ali em boa, agradável e perfeita vontade? Não. Quantos aqui são pais? Quantos aqui o filho já desobedeceu alguma vez? Levanta a mão. E é claro, não é? Que você expulsou o seu filho de casa e nunca mais quis vê-lo. Não? Aceitou ele de volta? Perdoou? Se você que é pai e mãe, e a Bíblia fala que nós somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus vai nos dar o Espírito Santo. Então por que você fica olhando para você e dizendo assim, ah não vou nem na igreja, ah não vou nem meditar na palavra, ah pastor, tem um peso aqui de remorso, sei lá, uma coisa pesada sobre mim. É exatamente, por isso que Jesus ele diz, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu, Jesus, vos aliviarei. É Ele quem nos alivia, queridos. Então, creia e diga comigo mais uma vez, a vontade de Deus para a minha vida, diga, é boa, é agradável e é o quê? Perfeita. Então, a jornada cristã verdadeira não é conformidade com o mundo, com a velha natureza, mas sim uma transformação pelo poder da palavra de Deus e o Espírito de Deus falando aí ao teu coração. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Transformação passa pelo ouvir a palavra de Deus, crer no coração na palavra de Deus e permitir ao Espírito Santo trabalhando na tua vida. E ele vai trabalhar gradativamente, ele vai trabalhar na tua vida, né? Então vamos entender o que é a carne, o que é que a palavra de Deus ela fala sobre a carne, né? Ou seja, a carne é uma mentalidade natural. O homem, quando diz, o homem carnal, é o homem que pensa conforme o mundo. Pastor, é compatível alguém ter entregue a vida nas mãos de Jesus e ainda ter uma mentalidade natural, carnal? Sim. O novo convertido, ele vive isso. Seria muito legal, gente, nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Jesus e tudo de errado que pudesse acontecer na nossa vida ter sido tirado ali de um jeito assim, olha, você fumava, não fuma mais, você bebia, não bebe mais, você falava palavrão, agora não fala mais, você batia, agora não bate mais, você era revoltado, agora não é mais revoltado, e aí a gente vai acrescentando, né? Espiritualmente isso já aconteceu, mas você tem um corpo aí de carne e osso, não tem? Tem ou não tem? Não é? Nós temos. E a mentalidade desse corpo de carne e osso, e a velha mentalidade, ela continua sempre levantando o dedo, eu quero falar, eu quero dar pitaco aí na tua vida, olha, e aí a velha natureza sempre tenta se levantar. Então, o que é a carne? Uma mentalidade natural, afastada da palavra, afastada da verdade, controlando as ações do homem
para o arrastar para o lado contrário de Deus. Então, na verdade, né, o inferno ele tem uma influência. Ele não pode tocar na tua nova natureza, que é o teu espírito recriado em Cristo. É essa a realidade. O teu espírito recriado em Cristo é quem vai voltar para Deus, né? Mas a carne, ela se alia com a influência maligna para que você não ouça a palavra, para que na hora da mensagem você fique pensando, almoço daqui a pouco, feijão, eu tenho que fazer um arroz e tal. Traga o teu pensamento para cá, você tem que comer carne, cala a tua boca agora. Quando você jejua, você está cortando o poder de quem? Da carne, não é? Que quer lá, você vai jejuar agora de manhã, né? Aí ele te apresenta, aquele cheirinho de pão. Satanás, tu está repreendido junto com a... Aí aquele cheirinho, um vizinho, o cheiro da comida do vizinho nunca entrou na tua casa, né? O vizinho faz aquele cafezinho, com aquele... eu tirei esse dia, consagrar ao Senhor, mas esse cheiro... Você está limitando o poder dessa carne aí, uma mentalidade natural, afastada da verdade, porque você está se consagrando, você está dizendo para a tua carne assim, você não manda mais em mim, quem manda em mim é o Espírito recriado em Cristo Jesus, é a verdade de Deus. Diga assim, eu sou uma nova criatura. Quando você diz isso, você está declarando pelo Espírito recriado, que na verdade somos todos nós, queridos, né, que temos a Jesus, né, e está dizendo assim, carne, você vai para trás, né? É como Jesus falando com Pedro, arreda Satanás, né? Porque ele sabia que naquela hora ali, Pedro estava falando pela natureza humana, carnal. Jesus, que dá a vida na cruz, e perder a vida, que nada disso, vamos falar de coisa boa, e arreda Satanás. Pedro levou logo uma bordoada ali de Jesus, mas Jesus não estava falando com Pedro como um discípulo dele, estava falando assim, você está abrindo a boca para falar de modo carnal, de modo natural. Por isso que ele diz, arreda Satanás, né? Porque você não está cogitando das coisas de Deus. Pedro pensou de modo carnal, falando, Senhor, olha, não, que pensar em morte não, você não vai morrer não, né? E Pedro, nós vamos ver na história de Pedro muito isso, né? Ele agindo pelo pensamento humano, jamais te negarei, nunca te negarei, né? E aí Jesus, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes ali, né? Então, é a carne falando. Quem já está identificando aí, quando a sua carne começa a falar, já está identificando aí? Tem assuntos aí que você precisa deixar o Espírito Santo tratar, que você percebe assim, é a mentalidade natural, é a mentalidade da velha natureza, querendo controlar as minhas ações, as minhas palavras, né? Vamos avançando aí. Romanos 8,5 diz assim, olha, quem vive segundo, né, a carne, a mentalidade natural, ou a mentalidade da velha natureza, tem a mente voltada, os pensamentos voltados, né, para o que a carne deseja. Querido, isso aqui está falando de amadurecimento, vamos crescer nessa manhã aí, nesse entendimento, né? Mas quem vive de acordo com o Espírito, que é aquele, né, que veio morar em nós quando você entregou a tua vida nas mãos de Jesus, o Espírito Santo veio morar em você, dentro de você, e aí você se tornou uma nova criatura. Então nós podemos dizer ali, ó, mas quem vive de acordo com o Espírito Santo, com a palavra, com o viver a nova criatura, tem os seus pensamentos, né, tem a sua mente voltada para aquilo que o Espírito Santo deseja, para aquilo que a palavra de Deus revela. Está acompanhando aí o entendimento e a revelação da palavra, né? Então, diga-me, né? Quantos aqui já falaram ou receberam algum momento da vida esse ditado? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu ouvia isso demais na minha juventude. Se você andar com o marginal,
quem olhar para você vai te dizer, você é um marginal. Se você andar na turma aí que da bagunça, vão falar que você é bagunceiro, né? Quantos aqui foram chamados a atenção pelos professores na sala de aula? Ô, seu bagunceiro, pô, mas por que falaram para você que você era bagunceiro? Estava na turma da bagunça. Geralmente a turma da bagunça já senta lá atrás. Não é o caso de vocês aí atrás não, tá? Senta lá atrás, né? E aí taca a bolinha de papel, aí mexe, fica falando lá, não é? Agora, diga-me com quem anda. Se eu ando com o Espírito de Deus, eu sei que eu sou filho de Deus. Porque eu estou andando com Espírito, com o Espírito Santo, com o entendimento da palavra. Se eu, apesar de ter entregue a minha vida nas mãos de Jesus, ando segundo o pensamento natural e o pensamento da carne, aí o pessoal vai olhar, não é? É claro que nós não devemos julgar, mas a maioria julga, e a gente sabe que julga, já é outra coisa também que a gente tem que trocar o pensamento aí, vai dizer, o fulano não é convertido não. E talvez alguém vira para você, né? Tu é convertido? Tu já entregou realmente a tua vida nas mãos de Jesus, né? Porque as nossas atitudes e as nossas palavras vão demonstrar quem é que está governando a nossa vida. Adão, onde estás? Tive medo. Opa, Deus discerniu logo ali. Tu comeu do fruto da árvore que eu falei para você não comer, né? E o próprio Deus discerniu ali. Cara, você agora se tornou um escravo, né? Porque vivia em liberdade, mas foi obedecer ao maligno, à serpente, ao enganador, não é? Agora você se tornou um escravo dele. Então diga assim, eu escolho andar com Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, todos os dias da minha vida, né? Romanos 8,6, a mentalidade da carne é morta, ela não pode gerar vida, mas a mentalidade do Espírito, da nova criatura, é vida e paz. Quando você anda com Deus, vida e paz governam o teu coração. Você sabe quem você é, você sabe quem é Deus, você sabe que quando você ora, o poder de Deus se manifesta, você sabe quando você declara a palavra de Deus, baseado, senti um sintoma, peraí, comecei a espirrar, você imediatamente, no nome de Jesus, eu repreendo aí, essa gripe, essa virose, seja o que for ali, você tem discernimento, você tem entendimento, porque a mentalidade da carne está morta, porque senão eu pensaria, não, isso aí é mais uma virosezinha, eu vou me conformar com a virose? Meu filho ontem estava lá no casamento, o Levi, alguma coisa picou lá a mão dele, porque o lugar tinha muita, arborizado, né, muito verde lá e tal, daqui a pouco eu olho a mão dele inchada lá, falei, o que é isso aí? Acho que foi um mosquito, ele nem sabe o que foi, né? Mas a mão dele estava inchada, ali no meio do casamento dele, no casamento dele ainda não, no nome de Jesus não, mesmo ali no meio do casamento, peguei a mão dele, botei a minha mão sobre a mão dele e repreendi aquele mal, aquela enfermidade, não vai prevalecer, não vai permanecer, não vai ganhar espaço na vida dele. Você discerne, a mentalidade da carne é morta, senão, pega um remedinho aí, passa uma pomada aí, nada contra você passar a pomada, e você pode orar e passar a pomada, tá bom? Diga comigo assim, todas as coisas cooperam para o meu bem, porque você ama Cristo, não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Versículo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então aqui nesse versículo você já descobre uma coisa preciosa: a tua carne jamais vai se converter, a natureza carnal não vai se converter. Olhe para quem está ao seu lado e pergunte assim: você ouviu isso? Porque eu estou dizendo para você assim,
pare de tentar converter a tua carne, porque ela não se converte. Vai ser o nosso combate, o bom combate da fé, até o último dia da nossa vida, ou Jesus voltar para nos levar com Ele. Mas até aquele instante, digamos que Jesus esteja voltando, você subindo, a tua carne vai... Ela não vai subir. Diga para a mentalidade carnal, não adianta que você não vai subir. Mas ela vai te cercar. A mentalidade carnal, ela é violenta. Se nós partirmos antes de Jesus voltar, a gente vai estar lá no caixão, lá todo mundo... Olha, sepultamento de crente tem que ter alegria. No outro dia eu fui num sepultamento, foi o sepultamento mais alegre que eu já vi na minha vida. A mãe de uma irmã lá da igreja, e ela tinha filhos, ou outros filhos, né? Um é da comunidade evangélica, outro era de outra igreja, e teve uma reunião lá, tinha se bobear, uns 5 pastores lá, né? Nesse sepultamento, né? E aí, ela morreu, aí a filha, né? Pediu para falar um pouquinho, aí falou um pouquinho da mãe lá, e tal, da alegria dela, do prazer dela, de servir ao Senhor e tal. Aí daqui a pouco vem a amiga, a melhor amiga dela, uma senhora de, olha, uns 80 e alguma coisa, né? Aí ela também fala de alegria e tal, e olha, aí ela já manda essa, ó, estou olhando para todos vocês aqui, ela já foi, qualquer dia vou, mas todos vocês estão convidados para o meu sepultamento. Ali já acabou, né? Aí cada pastor falou um detalhe ali e tal, né? E foi um ambiente leve, porque sepultamento de cristão é isso, gente. Venceu, combateu o bom combate, venceu, né? Chegou onde tem que chegar, está no céu, está com Jesus ali. Então não é momento, a gente pode até olhar o corpo e ter saudade, né, das brincadeiras, das coisas e tal, mas gente, o verdadeiro eu daquela pessoa ali, não está naquele corpo que está ali, parado ali, mas quem era verdadeiramente aquela pessoa, está na presença de Deus. Então a mentalidade da carne é inimiga de Deus, ela quer te afastar de Deus, quer te manter longe de Deus, ela não se submete a Deus, então ela nunca vai se converter, né? E nem pode fazer isso. 8:8, vamos lá. Quem é dominado pela carne, olha ali a palavrinha ali, dominado. Quem é dominado pela carne, não pode agradar. O que é agradar? Andar em concordância com Deus. Se a carne ela domina você ainda, não adianta, ela vai te puxar para um lado e Deus está falando, é aqui. A carne vai te levar, vai lá, come daquele fruto ali que é bom, agradável e tal, bonitão. E Deus está falando, não coma. Deus está te chamando, vamos lá, vamos orar. Aí a carne está dizendo, não, orar depois, deixa eu dormir mais um pouquinho, né? Aí o Espírito Santo levanta, e aí, vamos passar um período em jejum e tal, é jejum, essa semana, isso, aquilo outro. A carne sempre vai falar para você, né? Fica longe de Deus. Mas o Espírito Santo sempre vai te levantar e vai dizer, busca o Senhor. Busca Deus. Vamos buscá-lo enquanto está perto. Vamos invocar o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. Aí a carne fica revoltada. A carne não admite isso. São opostos, sabe? Sabe aquela lei que os opostos, cada um tem que ir para um lado, né? Você já viu o ímã? Quando você tenta botar um polo ali junto com o outro, eles se separam, né? Eles mantêm uma distância ali. Na verdade, a lei da elétrica diz que os opostos, é da elétrica que os opostos se atraem, né? Mas quando positivo e negativo se juntam, dá curto-circuito, né? E é exatamente isso aí, olha, eu tenho que optar pelo Espírito de Deus, né? Eu não sou mais dominado pela carne. Diga essa frase aí, eu não sou mais dominado pela carne.
Versículo 9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Aleluia! Né? Dá um aí. Eu não estou. Olha o que a palavra está dizendo para você, para mim nessa manhã. Eu não estou sob o domínio da carne. É isso aí que você tem que se posicionar. Eu não estou mais sobre o domínio da carne, mas eu estou sim debaixo do cuidado do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Por que ele coloca esse entendimento? Mas se de fato, né? Porque somos nós quem temos que decidir. O Espírito de Deus está morando em mim ou não está morando? Se o Espírito de Deus está morando em mim, eu sou do Espírito, eu estou do lado que é vencedor. Eu combato o bom combate da fé. Eu respondo à voz do Espírito Santo. Eu ando com o Espírito Santo. Mas se na minha mentalidade eu estou mais para o lado da carne, então ele está lançando esse questionamento aí. Mas se o Espírito, não no domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Porque a carne, a mentalidade carnal, milita contra. Agora Gálatas 5,17. Porque a carne, a mentalidade carnal, luta, né, contra o Espírito, ali a mente, os pensamentos, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o quê, queridos? Leia ali para mim. Vosso querer, que é o desejo carnal. Você percebe aí como funciona a coisa? Espiritualmente falando? Então nós precisamos ter esse entendimento aí. A carne, ela vai sempre militar contra o Espírito. Por que eu coloquei Espírito ali com letra minúscula? Porque está falando do espírito humano, do pensamento humano. E o espírito humano, mais recriado em Cristo Jesus, ele vai militar contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quando é que nós vemos isso na vida de Jesus? Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, e sim como tu. Você percebe que Jesus ali está definindo? Não é a minha vontade como homem, porque Jesus fez tudo como homem. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas a carne dele estava ali. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas na mesma hora ele declara, mas que não seja como eu quero, como o meu desejo, como o meu querer, e sim como tu queres. E sabe por que nós estamos aqui reunidos hoje? Porque prevaleceu o espiritual e não o carnal. Jesus prevaleceu. Jesus creu até o fim. Negou-se a si mesmo. Como também nós precisamos aprender isso, a nos negar a nós mesmos, né? Então, olha, é preciso passar o controle para Deus. Ninguém disse que seria fácil. Está perto de alguém aí que mora com você? Olhe para essa pessoa e diz, olha, não vai ser fácil, mas precisamos fazer. Né? Não vai ser fácil, mas é preciso passar o controle para Deus. Na hora que você vai abrir a boca para reclamar, murmurar alguma coisa, vou engolir isso aqui, está repreendido, vou abrir a minha boca para falar, olha, minha querida, você é uma bênção, ô meu marido, como eu te amo, miserável, como eu te amo e tal, né? Você engole o miserável, você engole, né? E faz o Espírito sobressair, a nova natureza, o novo pensamento sobressair no nome de Jesus, e quem crê diga aleluia. Então, olha, deixe o comando da sua vida nas mãos de Deus. Diga para você mesmo, eu preciso deixar o comando da minha vida nas tuas mãos, Santo Espírito de Deus, aleluia. É isso que nós precisamos fazer.
É isso, princípio de Deus.